O Mundo Acadêmico está produzindo uma série de vídeos, sugestões, dicas para a produção de artigos, TCCs, trabalho de conclusão de curso, dissertação ou tese. No vídeo de hoje, a gente encerra essa série de vídeos falando especificamente sobre dicas, como produzir a sessão de conclusões e as diferentes subseções que envolvem as conclusões de um trabalho. E para falar sobre essa fundamental sessão, né, o Mundo Acadêmico tem a grande honra de receber o grande amigo, né, e também professor Júlio Cunha. Júlio, obrigado aí pela chance de conversar com você, pela grande gentileza aqui de falar com a audiência do Mundo Acadêmico. Olá, Vitor, e aí os espectadores do Mundo Acadêmico, super prazer estar aqui. Eu espero poder, né, encerrar aí com boas reflexões, né, essa série que você brilhantemente aí planejou, com o intuito da gente ajudar, né, como é que faz um grande fechamento de artigo aí, né, de um trabalho acadêmico, como é que a gente pode trazer luz para fazer uma boa conclusão de um artigo. Então, só tenho a agradecer e poder estar aqui discutindo e participando também do seu projeto. Imagina, Júlio, satisfação ter aqui no canal mesmo, obrigado mesmo. Passar aqui brevemente o currículo do professor Júlio, aliás, extenso currículo também, só graduação são 4, gente, ela é graduada em Ciências Econômicas pela USP, graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto, além disso tem graduação em Ciências Contábeis também pela USP e graduação em Marketing também pela Universidade de São Paulo. É mestre em Administração de Organizações pela Universidade de São Paulo e doutor em Administração, tanto pela USP quanto pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, vou pegar rapidamente aqui o resumo, é de fato extenso, né? Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Administração e do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos, ambos da Universidade 9 de Julho, né? Ele também atua como professor em diferentes outras disciplinas e cursos também de pós-graduação lato sensu, né? Ele é editor-chefe da Brazilian Journal of Marketing, então, portanto, né, a gente está recebendo aqui um editor-chefe de uma revista, importante revista nacional, mais uma vez um grande motivo de orgulho para a gente, além de editor associado de periódicos, diferentes periódicos, como, por exemplo, International Journal of Business and Globalization, a Contabilidade, Gestão e Governança, e também colega lá na editoria associada da REGEP, Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, né? Eu vou depois tomar liberdade de colocar o link de acesso ao Lattes do professor Júlio, no qual também você pode ter acesso a todas as publicações do professor, né? Júlio, eu agradeço mais uma vez aí a possibilidade de conversar com você. Eu começo aqui a nossa conversa sempre com a pergunta mais básica, né? Eu acho que essa sessão, e é muito bem-vinda a sua participação, porque fecha tudo aquilo que a gente tem discutido anteriormente nos vídeos passados, né? Sessão de conclusão, né? Você, inclusive, como editor-chefe de revista, né? Certamente se avalia lá as conclusões quando do recebimento de artigos no seu desk review, né? Como fazer uma sessão que seja fundamental ou que não tome pau? Já vou direto com essa pergunta, que não tome pau ou que não seja rejeitado logo num desk de uma revista importante como a que você é editor-chefe. Obrigado mais uma vez. Legal, eu que agradeço aí, Vitor. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quando a gente pensa num artigo, é pensar na coerência dele, tá? Na estrutura dele, na amarração. Como você tornar todos os blocos do artigo e as seções dele de forma coesa, né? Fazer com que eles se conversem entre si, e não é diferente quando a gente fala das conclusões, tá? Ela é uma sessão de fechamento, né? De encerramento do artigo aí, né? Vem geralmente antes aí das referências e tal, do apêndice, dos anexos que o artigo possa ter. Mas o ideal é que ela venha muito bem amarrada, né? Com os outros blocos que a gente tem no artigo. Então, o que é importante numa conclusão? Primeiro, que ela seja sucinta. A gente tem que entender que nessa sessão de conclusão a gente não tem que repetir o que a gente já falou em resultados, a gente não tem que reforçar eventuais dados ou descrições que a gente já fez. Tudo bem que a gente tem que entender aqui que tudo depende do estilo da revista que você vai submeter. Tem revistas que consideram que a conclusão e as discussões vêm integradas, mas aqui eu vou conversar de forma desintegrada. Até porque você já fez, né, uma discussão prévia aí do que é resultados e discussões. Então, eu vou entender aqui como uma coisa desassociada e que eu acho, sinceramente, fica muito melhor. Então, essa sessão de conclusão, ela tem que ser sucinta e tem que retomar aquelas promessas que foram feitas, principalmente na contextualização da introdução,
para serem respondidas ao público, de forma bem direta e clara. Qual que é a entrega? O que você está dando no final? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Sessão de conclusão, claro, depende de muitas coisas, mas, de forma geral, ela tem que ser muito direta, muito rápida, diferente de uma sessão de resultados. Então, quando a gente pensa numa sessão de conclusão, ela realmente tem poucos parágrafos, sim. Tá? Você pode desenvolver, mas realmente ela costuma ter menos parágrafos do que uma sessão, por exemplo, de resultados. Claro que a gente tem que lembrar que, nas nossas tradições aqui de administração, junto com a sessão de conclusões, a gente tem que considerar as limitações do estudo e também as sugestões de estudos futuros aí, as recomendações de estudos futuros. Então, de forma mais completa, quando a gente tem aqui uma sessão de conclusão, é abarcar todos esses elementos aqui. Muito bom, muito bom. Júlia, só fazendo um breve resgate aqui. Primeiro, ir direto ao ponto, não repetir o que já foi dito antes, né, para além do que já foi dito antes, retomar as promessas, dizer como essas promessas, de certo modo, foram ditas, né, então já tem dicas aqui fundamentais, né. Eu queria pegar a sua opinião, o que você acha de uma sessão de conclusão que subdivide em diferentes implicações, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, né, tem algumas revistas que sugerem implicações, a teórica, obviamente, talvez a mais importante, mas tem as implicações prático-gerenciais, as sociais, políticas, sociais, enfim, né? O que você pensa de dividir, e se você puder explicar um pouquinho para a gente, uma audiência um pouco mais ampla, quais são essas diferentes implicações que a gente espera no estudo acadêmico também. Perfeito, muito bem colocado aqui, tá, Vitor? Então, a primeira coisa, se a gente pode dividir, como eu falei, uma boa conclusão, ela é realmente sucinta e clara, direta. Primeiro parágrafo, que eu acho que é a retomada da sua questão de pesquisa. E, claro, vai depender aqui, se você está estabelecendo um objetivo claro lá na introdução, você está estabelecendo uma pergunta de pesquisa, você tem que responder eles na conclusão, né? No primeiro parágrafo da conclusão, é recomendável que você já traga essa resposta bem direta, né? Tem pessoas que não trabalham necessariamente com uma pergunta de pesquisa, mas com uma questão, que se desenvolve uma problemática lá na introdução, né, toda aquela contextualização, mas independente de uma forma ou de outra, você entrega nesse primeiro parágrafo o quê? Aquilo que você fez. Responde aquilo que você se propôs. Uma vez respondido, cai exatamente aí nesse bloco aí que você falou, né, de estabelecer as implicações. E minha sugestão, deixa um parágrafo para cada implicação. Deixar claro, né, evidente aí para o leitor, que cada parágrafo está lidando com uma. Geralmente, você está mandando sua pesquisa aí para uma revista que é acadêmica, claro que eu concordo com você que a implicação teórica tem mais valor. É aquele que é o foco para você trazer contribuição de teoria. Então, a primeira coisa é ser claro. Para essa teoria, eu avanço nisso. Coloca os achados e reforça a originalidade. Aquela que você prometeu lá na introdução, você fez uma boa introdução, reforça que não só esses são os seus grandes achados, a sua grande contribuição, mas os avanços que aquilo traz e por que aquilo é original. No parágrafo seguinte, acho que é legal trazer, como você bem colocou, né, implicações gerenciais. O que é isso? Dito tudo isso, o que você pode dizer para um profissional da área, um praticante? O que você pode entregar para ele? Se você fez um estudo, você conhece bem daquilo, você está com um conhecimento aprofundado sobre um tema, e vem alguém que realmente, né, trabalha com aquilo na prática. Primeiro, como você traduz essa teoria para aquela realidade prática desse profissional, e também como você faz, para quê? Para que a partir daquilo, dependendo do seu resultado, você poder oferecer uma dica, né, uma sugestão de como ele melhora a rotina e as práticas dele, né? Então, às vezes, por exemplo, você conseguiu desenvolver um checklist que você vai usar, uma escala que você vai usar, isso pode ser transformado em pontos de cuidado, pontos de análise, por exemplo, para alguém que vai fazer uma checagem, uma auditoria. Estou dando um exemplo, né, dos vários que a gente pode ter, mas que eu acho que esse parágrafo dedicado a mostrar o que o profissional pode fazer é essencial. Vamos lembrar, se a gente estiver falando de um relato tecnológico, de um PTT, isso se sobrepõe à teoria, porque os objetivos são outros, né? Mas num artigo tradicional, acadêmico, né, de foco em teoria,
Eu colocaria na ordem de importância mesmo que você tem que entregar. E depois disso, você colocou muito bem, cada vez mais os journals estão preocupados com as implicações sociais. Né? O que você traz para a sociedade a partir daquele resultado? Ou seja, como que a comunidade, a sociedade civil, as pessoas, o mundo se beneficia com aquele resultado? Uma vez que você resolveu um problema legal do ponto de vista teórico, como é que esse problema também resolve alguma coisa do ponto de vista da sociedade? E isso dá muito valor ao seu artigo, né? Uma dica, inclusive, é sempre retomar, por exemplo, os ODS. Dá uma olhada nos ODS e tenta ver quais daquele o seu artigo está mais alinhado. Aí você pode trazer uma discussão que é de interesse aí dos objetivos sustentáveis da ONU e que é de interesse, portanto, da sociedade. É uma dica, mas você pode, claro, ter implicações aí sociais que você já tem com clareza e está muito óbvia. E, por fim, a gente pode trazer também a questão de implicações políticas ou sugestões mesmo de políticas públicas, né? Que é o quê? A partir daquilo, o que o agente público, o policymaker, pode fazer para trazer um melhor estímulo, uma melhor organização para permitir que aqueles resultados possam efetivamente se extrapolarem para a sociedade, extrapolarem ali para a prática, tornar uma nação mais produtiva, mais eficiente, competitiva, seja lá o que for o foco da pesquisa. Então, se possível for, sempre acho legal tentar trazer essa estrutura de conclusão. Então, veja só, falei aqui 5 parágrafos. Mais que isso, eu já acho que nessa conclusão pode ficar um pouco carregada. De difícil leitura e encontrar os pontos, né? Claro que aqui eu estou considerando que vai ter outras subseções de limitações e também de recomendações de estudos futuros, tá? Mas isso é muito legal. E a gente aqui, que faz estudos no Brasil, ou usualmente a gente usa, né, pesquisa empírica, que a gente trabalha com dados coletados no Brasil, é bem legal quando a gente vai escrever para uma revista estrangeira, aqui nessa contribuição, tentar entender que esse contexto brasileiro pode ser uma boa contribuição. Tá? Ele pode ser uma boa contribuição, por exemplo, para a teoria em que aspecto? Como é que funciona uma teoria num país emergente, de uma teoria que usualmente é estudada e discorrida em países desenvolvidos. Então, muitas vezes aquilo que a gente acha que pode ser uma fraqueza, o cara lá de fora não vai querer saber o que acontece no Brasil, dependendo como você trabalha isso dentro dessas contribuições, pode ser de extremo interesse ali e de fonte de inovação para um editor de um jornal internacional. Mas estou dando exemplo aqui do quê? Que tudo é questão de como a gente organiza e estabelece essa narrativa da conclusão, né? Não só tão de forma amarrada, como a gente falou, mas de forma interessante, de mostrar efetivamente inovação, originalidade, o valor que o artigo efetivamente tem, né? O estudo tem. Então, por isso que não é à toa, né, que essa conclusão tem que ter esse fecho final, né? Essa entrega final, clareza do que você vai entregar. E claro, uma diquinha, né? Aqui acho que você me permite dar uma diquinha final também, né? Eu acho que é legal a gente ter esse fecho no final sintético aí, que coloca a importância, que coloca aquele impacto efetivo, que é o que você quer entregar, né? Que é aquilo que você desenvolveu e você fez aquele trajeto, aquele percurso para entregar os seus argumentos, entregar os seus achados ali, e no final tenta deixar claro aquela, né? Trazer aquele fechamento conclusivo. Dito tudo isso, essa é a grande entrega aqui que eu faço, é a grande, né, aquilo que eu quero que todo mundo saiba sobre a minha pesquisa, em síntese, em suma, isso daqui, né? E claro, isso vai estar muito bem relacionado e diretamente ligado, por exemplo, com o que você vai entregar lá no resumo. Então é legal, de novo, sempre lembrando que aqui tem aquele jogo de coerência, de alinhamento, amarração com o texto inteiro, né? Não é uma sessão solta como nenhuma é, né? Como provavelmente, acho que o pessoal deve ter explanado aqui também, nenhuma sessão é solta, né? Existe essa amarração, né? É verdade. Ô, Júlio, pelo menos no processo de avaliação que eu faço de muitos artigos, uma falha que eu costumo ver, e aí queria ouvir a sua opinião também, o pessoal confunde muito a conclusão do estudo com contribuição, né? Eu acho que a sessão tem que ter os dois, né?
tem que ter a conclusão do que os achados de fato permitem, mas o que essas conclusões permitem de contribuição, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferenciação e se isso tem diferença do potencial do artigo, né? O artigo que explora pouco a contribuição e acaba focando um pouquinho mais na conclusão. Ótimo ponto também, Vitor. Acho que você tem razão. Eu também entendo que a gente trabalha as duas coisas, tá? Uma coisa é a conclusão, que é o quê? Aquilo que a gente falou, aquele fecho, aquela amarração, aquela entrega final, tá? Tudo isso para chegar onde? Aqui. É isso que eu entrego. E as implicações vão ter muito mais a ver, né, com as questões que você traz de passo adicional, avanço e entrega dentro de cada uma das perspectivas, né? Que seja lá o domínio teórico, domínio substantivo, até domínio metodológico, que a gente não costuma usar na administração, né? Mas a gente trabalha muito aqui também com a questão social, como a gente bem colocou, também de políticas, né? Então, sim, uma coisa, as implicações que você tem nessas dimensões, esses domínios, a gente tem que estar muito a par disso, e a conclusão é muito mais o fechamento, a amarração final. Tudo isso para chegar aqui, é isso que eu entrego, é isso que eu dou. E por isso que eu vejo tão importante, depois de tudo isso, fazer aquela amarraçãozinha final, né? Aquele fecho final, aquela síntese, no final é isso que eu estou querendo dizer, é isso que eu estou entregando para o leitor e, né, para os outros pesquisadores, para a academia, né? Enquanto, por exemplo, quando eu entrego uma contribuição de teoria, eu estou mais preocupado ali, né, em estabelecer qual é a minha posição dos meus achados frente ao que existe ali de arcabouço teórico. Eu estou me posicionando ali falando, ó, é aqui que eu trago a minha contribuição, o meu avanço, né? Mesma coisa ali para a prática, aqui que eu quero trazer de novidade, coisa diferente e nova que o praticante pode fazer. Mas o fechamento final é aquilo. A grande coisa que você entrega, o seu grande resultado, a sua grande contribuição geral, que vai englobar aí todos os elementos, né? Muito bom. Você já falou de duas subseções aqui importantes para a gente também, que toda conclusão tem, né? Vamos falar um pouquinho aí de limitação, né? Para uma audiência mais ampla. Às vezes a pessoa está fazendo TCC lá. Limitação é falar mal do trabalho? Tem muita gente que acha que é isso, né, Júlio? Como fazer uma limitação que seja propositiva acima de tudo, né? Depois a gente fala de sugestões de pesquisas futuras. Tá, eu acho que esse é um ponto que, principalmente quando a gente está iniciando acho que na academia, na pesquisa científica, a gente acaba quase que, né, não digo invalidando o trabalho, mas sendo muito crítico com a gente mesmo, né? Às vezes, alguns argumentos que a gente usa ali na limitação parece que quase que invalida o trabalho do ponto de vista de, cara, é o que deu para fazer, deveria, né? Então, a gente tem que saber ter um bom equilíbrio, né? No sentido de, claro, limitação é limitação, não tem que esconder de ninguém. Pelo contrário, é minha obrigação como pesquisador mostrar com clareza as limitações que eu tive, tá? E o que a gente tem que lembrar é que a gente está falando de ciências sociais aplicadas. E é uma ciência que envolve escolhas, né? Escolhas de paradigmas que você está usando, né? De teorias, de abordagens epistemológicas, ontológicas. Então, a gente tem uma escolha por trás daquilo que a gente faz. Então, boa parte das nossas limitações vão estar ligadas com essas escolhas, né? Então, essas escolhas vão estar muito ligadas, olha, eu escolhi fazer um estudo usando tal método, mas poderia ter usado outro método, né? Eu escolhi uma estatística determinada aqui que eu consigo achar o resultado, mas poderia ter usado outra para encontrar resultados similares a esse ou mesmo, né, algum outro resultado, né? Claro que existe uma amarração lógica entre a escolha do método com o que você quer entregar de objetivo, obviamente, né? Mas estou dando um exemplo aqui do que eu quero dizer quando a gente diz que tem escolhas, né? Você tem que estabelecer aonde você se posicionou e por que você tem essas escolhas. Então, eu acho interessante nessas limitações sempre apontar com clareza, claro, aquilo que não foi feito ou aquilo que poderia ter sido feito diferente, mas que, acima de tudo, é uma demonstração de como você delimitou o seu estudo. Que você está consciente que poderia ter feito alguma coisa, mas que por algum motivo você não conseguiu. Seja por falta de recurso, por escolha, como eu estou falando, que a maioria das limitações vão se dar por escolha do pesquisador, né, de como ele vai fazer a pesquisa em ciências sociais aplicadas aqui, e também pensando, né, o que ele poderia ter feito numa outra circunstância se assim fosse possível, né, num outro contexto, tá? Alguma coisa assim. Mas eu dou, de novo, aqui uma dica, nunca colocar
uma limitação a qual, logo depois, você sugere como uma proposta de estudo futuro. Não que você não possa fazer isso, acho que até é possível, mas se você está dizendo que existe alguma coisa que era possível ser feita, então um editor, um avaliador vai virar para você, tá bom, se era possível ser feito, por que você não fez? Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Se você coloca uma limitação a qual era uma coisa que você poderia tranquilamente ter feito, por que você não fez? Tá? Qual é a justificativa de você não ter feito? Ó, essa pesquisa seria viável se houvesse uma coleta maior, né? Seria melhor se tivesse uma coleta mais adequada. Então, por que você não fez essa coleta adequada? Né? Então, é esse tipo de coisas. Você usar as limitações para levantar um problema o qual você mesmo afunda o seu artigo, é sempre um risco que você tem. Mas voltando sempre ao ponto mestre aqui, né? A gente tem que sempre ser muito honesto com a pesquisa, com os resultados. Essa é a ética da nossa pesquisa, essa é o ponto central aqui. Não estou falando para a gente esconder pontos aqui, mas de sim ter uma narrativa a qual você apresenta limitações que realmente significam aquilo que você não tinha como fazer ou não tinha acesso, mas que poderia ter sido feito em alguma outra circunstância ou que realmente é uma coisa que não teria como se fazer mesmo. Tá? E, de novo, evitar ao máximo. Né? Eu tenho uma limitação, então deixa para o próximo fazer uma pesquisa fazer. Se for um outro estudo, um novo estudo, ele talvez não seja uma limitação. Tá? Agora, se for um estudo que você poderia ter feito, de novo surge aquilo. Por que você não fez? E esse que é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente escreve limitação. Se existe alguma coisa ali que eu poderia ter feito e não fiz, aquilo sim vai contar contra mim. Né? E, volta para si, né? Se eu poderia ter feito, será que não dá para fazer? Se não for alguma coisa que necessite coletar dados novamente, fazer uma análise nova, né? Se não for uma coisa relacionada, né, a um retrabalho que é necessário refazer, mas se é uma coisa que eu poderia ter sido, por que eu não uso esse momento de reflexão para justamente fazer isso daí? Então pode ser um ponto até de quê? De checagem. Será que não tem alguma coisa realmente que eu estou falando aqui que eu poderia fazer? E claro, né? Muito cuidado com aquelas limitações que são muito clássicas, né? E elas vão se ligar a estudos futuros. Por exemplo, né? Fiz esse estudo no contexto A. Então, como limitação, eu não fiz em todos os contextos. Então, como estudo futuro, por que eu não sugiro alguém fazer no contexto B? Tudo bem, eu não sou contra a replicação, eu não sou contra fazer em diferentes contextos, mas tem valor sim fazer no contexto A. Você tem que entender, se você é um pesquisador que escolheu ou teve acesso ao contexto A, faça dentro dessa delimitação. Tá? Apresente isso, foi feito isso aqui, mas não de forma a denegrir o seu trabalho, mas como você bem colocou, na forma de mostrar muito mais as escolhas e as delimitações que foram necessárias ser feitas. Mas não de forma, só fiz no contexto A, então... Contexto A tem o seu valor, com certeza, né? É questão de você conseguir fazer de novo a amarração disso daí, né? Aliás, você falou muito bem antes, né, Júlio? Às vezes a gente tem uma síndrome de vira-lata, né, de achar que fez uma pesquisa no contexto brasileiro que não vai ser valorizado em um jornal internacional. Às vezes é justamente por pesquisar um contexto ainda pouco explorado que permite alguma contribuição ou implicação teórica, né? Então, assim, você estudar em um contexto novo, uma eventual teoria que ainda não foi aplicada em dado contexto, permite algumas contribuições que não seria possível de outra maneira. Então, não é limitação, talvez é até uma contribuição você está estudando em um contexto pouco explorado, né? Queria falar um pouquinho agora de um outro tópico. Você falou para a gente aqui de limitação, associado com limitação tem lá sugestões de pesquisas futuras, né? Então, como fazer uma boa sessão, ou subseção, melhor dizendo, de sugestões de pesquisas futuras? Essa aqui, eu acho que é uma sessão chave. Por quê? Você fala, cara, geralmente texto é muito comum você pegar artigo que as recomendações de estudos futuros são lá 2 frases, um parágrafo, é aquele fechamento mesmo, põe aí que tem que fazer daqui para frente isso aqui e boa. E aí eu acho que tem uma armadilha, porque se o seu estudo é bom, se ele é uma semente para conhecimento, ele tem muito que gerar a partir dele.
E ali é o ponto que você coloca. Olha a importância do meu estudo, de como a gente pode construir conhecimento a partir disso. Como a gente pode fazer contribuições novas a partir do que se considera, a partir do ponto que eu deixo a teoria ou as considerações desse estudo aqui. Então, é uma sessão que eu vejo como fundamental para apontar e firmar a importância do seu estudo, a importância daquilo que você fez. Então, vamos lá. Eu não acho que essa sessão, primeiro, ela não tem que ser uma sessão que resolve as limitações que você pôs. Tá? Eu acho que, como a gente já falou, não seria esse sentido. Mas ela é uma sessão que pode apontar, né, alternativas. Então, a primeira coisa, que acho que é o mais comum da gente encontrar, olha, esse estudo que eu fiz poderia considerar outras variáveis, poderia considerar outros contextos, poderia considerar outros métodos, outras formas de medir, poderia considerar, né, outros elementos técnicos relacionados às minhas premissas e aos meus modelos propostos. Legal. Isso tudo, né, vai fazer com que a pesquisa ganhe mais, né, a teoria ganhe mais corpo, robustez, conforme esses novos estudos vão fazer. Mas também é legal a gente pensar também nos estudos futuros, por exemplo, em maturidade da área. Então vamos olhar a área de forma simples, né, mais simplificada possível. Uma teoria lá, uma área vai se desenvolver de forma, primeiro, exploratória, e vai desenvolver para estudos aí descritivos, e depois para estudos causais. Então, se eu estou trabalhando num estudo, por exemplo, descritivo, uma modelagem, alguma coisa assim, eu posso sugerir, uma vez que a modelagem está feita, que tal fazer um estudo causal daqui para frente? Já que eu estou fazendo uma organização teórica de uma RSL, de uma bibliometria, que tal agora fazer empíricos que respeitem isso e possam construir um exploratório? Se eu estou no exploratório, que tal fazer um descritivo a partir disso? Porque pensa, se eu estou fazendo um estudo exploratório aí, grandíssima maioria qualitativo, tal, tentando desenvolver aí novos parâmetros aí, categorias, seja lá o que for para uma área, pensa o seguinte, eu estou desenvolvendo uma coisa exploratória. A partir disso, eu tenho tanta coisa para explorar, tenho tanta coisa para dar para os outros explorarem. Então, se eu fiz, por exemplo, um modelo de proposição, que é muito comum de estudo exploratório, próximo passo é alguém vem, transforma isso em escala, faz uma amostra bem maior, vê quais são os resultados efetivamente descritivos, vê quais são as ponderações daquilo que eu estou me propondo apresentar. Então, olha a riqueza de coisas que pode surgir. E a maioria das pessoas eu vejo que perde essa chance. Faz o estudo, por exemplo, aqui exploratório, e perde a chance de mostrar como aqueles resultados são essenciais para continuar a desenvolver o conhecimento e o campo teórico, a área que ele está trabalhando ali, né? Porque o que ele deixa pronto ajuda muito ao próximo pesquisador que tem outras características de pesquisa, né? Outras premissas, outras formas de ver até metodologicamente aquele problema, pegar aquilo que foi deixado ali e desenvolver para tornar aquela teoria, aquela área mais madura. Então, quando a gente deixa de fazer essa sessão com cuidado, a gente deixa de mostrar para o leitor, deixa de mostrar para as pessoas o quão importante foi o nosso estudo, quão importante ele foi para gerar conhecimento e quanto ele é para se construir novos conhecimentos, avançar na fronteira do conhecimento a partir daquilo ali. Então, muitas vezes, me perguntam, então você quer dizer que eu tenho que escrever quase que uma agenda de estudo? Veja bem, você não precisa necessariamente fazer uma agenda, até porque a agenda é muito específica, né, de alguns tipos de estudo, né, que você realmente se foca em trazer uma agenda. Você até pode fazer no formato de uma agenda do que você pode ter para o futuro, mas mais do que isso é entender como o meu estudo se posiciona nessa evolução e, portanto, como é que eu faço esse próximo passo. Isso, para mim, acho que é o ponto que mais valoriza o trabalho, do ponto de vista de que ele é tão importante que, a partir de agora, outros trabalhos devem ser feitos para avançar nisso aqui que eu estou entregando. Estou usando aqui o caso do estudo exploratório, que ele é o mais explícito, né, esse tipo de contribuição. Mas em qualquer nível você consegue entregar o quê? O que se pode fazer a partir de agora. Porque esse próximo passo é o que vai mostrar o que? A construção e a relevância do estudo aí, né, para a área, principalmente.
Muito bom, Júlio, fechar aqui a nossa prosa aqui com uma pergunta. Eu comecei a pergunta, mas vou retomar, né? Eu quero pegar a sua experiência como editor, né? Se alguém quiser tomar um desk aí, o que tem que fazer de falha? Fala as dicas aí, as dicas do que fazer para levar a falha no desk, logo as conclusões aí para a gente. Gostei dessa pergunta, né? Indo pelo lado... Primeiro, né? Repetir dados de resultado, né? Você ir lá e repetir o que já está escrito. Um bom artigo, ele não se repete, né? Tirando, claro, né? O resumo ali que ele vai trazer assim, mas um bom artigo ele não se repete, ele é muito bem argumentativo, ele não precisa repetir informações ao longo do texto, tá? Primeira coisa. Então, segunda coisa, você tem que ser sucinto e direto, tem que estar claro, eu tenho que olhar lá para a introdução, entender o que eu estou prometendo e encontrar essa entrega lá na conclusão. Se eu não consigo fazer essa relação, alguma coisa deu errado nesse caminho. Ou a pesquisa não estava clara, ou eu esqueci de mostrar a entrega, mas eu esqueci de trazer a conclusão, portanto. Tá? Outra coisa, eu não tenho clareza ou certeza de quais são as implicações que eu tenho. Eu tenho que me posicionar bem aqui. É o momento que eu falo, ó, de tudo que eu fiz, é isso que eu entrego. Né? É isso que eu estou dando para as pessoas, para a comunidade, para os pesquisadores, né? É isso aqui que eu estou entregando de fato. Então, acho importante também você ter essa clareza. Então, se não tem, se você começa a trazer discussão, começa a trazer muito resultado de novo, isso mostra que que a conclusão está com alguma coisa truncada ali. De novo, um bom balizador. Será que eu já falei isso? A conclusão não é sobre repetir nada do que você fez. Pode ser até reafirmar algo que você colocou na discussão, né? Falar, a partir daquilo eu reafirmo isso e entrego, portanto, isso. Mas nunca de repetir. Se você está repetindo, é um sinal que talvez vale a pena dar uma olhada final. E claro, né, a ausência de elementos, né, a ausência de estudos futuros, a ausência completa de qualquer limitação. Todo estudo tem limitação, principalmente na nossa área. Então é importante que, se o pesquisador não tem ciência das limitações dele, né, é bom tomar cuidado. Tudo bem, ausência de limitações, ausência de recomendações futuros, é um problema que dá para contornar, dá para fazer, mas outros problemas não dá. Quando você tem essa desconexão com o trabalho, isso é o que eu chamo do fatal flaw, né? Você não tem condição de efetivamente ter um bom andamento do artigo quando o próprio autor tem essa desconexão, não tem essa clareza do que ele vai entregar. Então, de novo, né? O artigo é um jogo de coerência, de coesão, de amarração. E esse é talvez o mais difícil, né? Depois que você fez o texto todo, olhar e ter certeza que as coisas estão juntando, estão falando a mesma coisa, tá tudo encaixadinho ali, né? Então, esse é o mais difícil. E quando esse artigo não tem essa linha de raciocínio, né? Isso vai gerar vai desembocar na conclusão, né? Você não vai ter nenhuma contribuição nenhuma forma de mostrar a tua originalidade, porque você não conseguiu prometer aquilo, não conseguiu entregar aquilo na discussão, nos resultados, e não tem o que se entregar de novo, e originalidade, portanto, na conclusão. Tá? Então, de novo, é uma sessão de fechamento, de entrega. O valor todo tem que estar ali. Tá? O indivíduo tem que ler sua conclusão e ter clareza de qual é o seu avanço, sua originalidade, de qual é o seu fechamento, sua entrega final de tudo. Júlio, eu combinei meia hora, né? Já passei um pouquinho de tempo, não tem como agradecer aí, só a gentileza de conversar aqui com a audiência do Mundo Acadêmico. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar do Mundo Acadêmico, tá? Quando quiser pode me chamar, né? E fico muito feliz aí de poder contribuir com um pouquinho aí, né? Com tantos nomes que já passaram por aqui, fico bastante feliz aqui de participar também. E de novo, né? O que precisar, conta comigo aí, que esse é um projeto muito importante, né? Principalmente para a formação aí, tá, das pessoas e, claro, para reflexão, acima de tudo, né? Queria eu, na minha época, tivesse tido um programa desse para me ajudar, né, a pensar, a refletir, a entender, para poder, né, a gente construir um pouco nossas ideias, né, do que a gente entende que é cada uma desses blocos ou cada uma desses temas que você traz aqui. Então, uma iniciativa muito legal. Eu só tenho a agradecer por participar de novo. Obrigado. Hein? Eu agradeço, Júlio. Aliás, a gente está fechando mais uma vez aqui uma sessão de vídeos sobre dicas de produção de artigos. O primeiro vídeo foi sobre resumo, título, resumo e introdução, com o professor Maciel Queiroz.
Depois tem um outro conteúdo, procura aqui no canal também, sobre referencial teórico, com a professora Rosilene Milagres. Também tem um terceiro vídeo sobre procedimentos metodológicos, com a professora Jane Mendes. Um quarto vídeo com a apresentação e discussão dos dados, com o professor Douglas Wegner, e a gente fecha aqui a nossa sessão com chave de ouro, com a fala do professor Júlio Cunha. Se você também, assim como eu, adorou essa conversa, essa prosa aqui, eu peço gentileza para que você dê o like nesse vídeo. Isso ajuda no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, compartilhe esse conteúdo com outros alunos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado. Tenho certeza que todas essas informações vão ajudar demais na produção do trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.